Agora nós podemos analisar o bin de entidade que foi gerado pelo assistente do NetBeans. Basicamente, um bin de entidade é uma classe Java normal com algumas anotações específicas do JPA. As principais anotações e as anotações mínimas que nós precisamos dentro de uma classe Java para torná-la persistível a partir do JPA são as anotações @entity e @id. Essas são as duas anotações mínimas que nós temos que trabalhar caso o nosso objetivo seja persistir as entidades dentro do banco de dados. Eu tenho uma anotação também que é importante, que é essa generated value, onde eu posso passar a estratégia. Nada mais é do que uma constante. Observe que eu tenho, por padrão, algumas possibilidades aqui. Se eu deixo alto, o que eu estou dizendo é que eu estou informando que o SGBD vai decidir qual que vai ser o mecanismo de geração de chave primária. Se eu coloco, por exemplo, sequence, né, ou sequência, quer dizer que eu vou ter uma forma específica de geração de chave primária sendo verificado por sequências, tipo Oracle. Às vezes eu quero uma tabela específica para controlar as minhas chaves primárias. Eu acho que o mais usado na prática, pelo que eu vejo, ou é você usar o auto, deixar o SGBD definir, ou você usa esse identity. Esse identity eu gosto particularmente dele, que no caso do MySQL, se eu usar ele, ele vai manter o ID como chave primária da tabela cliente no banco de dados, e inclusive vai fazer auto-incremento. Então eu particularmente gosto dessa opção, em vez de deixar a cargo do SGBD. Vou deixar identity aqui. Então como que funciona? Eu estou dizendo que cliente é uma entidade. Se cliente é uma entidade, ela pode ser persistida pelo JPA. E mais do que isso, eu estou dizendo que a chave primária da tabela que vai ser gerada no banco de dados pelo JPA vai ser chamado ID. Por quê? Porque eu usei a anotação @id antes desse atributo. Estou indicando então que ID vai ser a coluna de chave primária na minha tabela. E mais que isso, estou dizendo que ID vai ser a coluna de chave primária e ela vai ser de auto-incremento, no caso meu do MySQL. Observe que o NetBeans também gerou uma série de outros métodos já para a gente interessantes, né? O getID, setID, já gerou hashcodes e o método equals já fez a sobrescrita para a gente desses métodos. Posso usar tranquilamente em coleções com hash, se eu quiser, já vai funcionar. Apesar de eu precisar realmente às vezes fazer um teste de domínio, porque o meu cliente não vai ter só o ID, ele vai ter vários outros atributos. Então observe até tem um warning aqui, né? O equals, que foi gerado automaticamente, ele apenas está comparando dois objetos que são iguais com base apenas no atributo ID. Ou em outras palavras, se eu precisar desse teste do equals, eu vou ter que, na medida que eu for colocando outros atributos na minha classe, eu vou ter que atualizar isso aqui para ficar com o equals adequado. Mas não é o nosso caso aqui, tá? O que nós vamos fazer então agora é que, como nós temos apenas a @id, não é muito legal, nós vamos criar alguns outros atributos dentro da nosso bin de entidades para facilitarmos a nossa discussão. Então, além do ID, eu vou ter um atributo aqui, eu vou chamar, por exemplo, de uma coisa bem fácil, né? Um cliente, então, nome. E vou gerar os gets and sets para esses dois novos campos. Eu quero gerar o get first name, get last name, set first name e set last name. Vou gerar. Vocês vão perceber que as entidades JPA, elas seguem o padrão de convenção JavaBean, do padrão JavaBean. E isso significa que nós temos que ter obrigatoriamente um construtor público que não receba argumento. Lembrando de Java, quando eu não explicitamente defino um construtor, automaticamente eu ganho um construtor default. Então isso já está, no nosso caso aqui, já está satisfeito. E nós também precisamos que os campos sejam privados e acessados via os métodos get e set. Então nós já fizemos isso também. Então nós estamos aderindo ao padrão JavaBean e podemos então continuar com o nosso JPA. Bom, agora que nós temos então talvez um código um pouco melhor, nós podemos na sequência começar a trabalhar um pouco mais com a persistência. Vamos trabalhar com o nosso DAO.